Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O dia que os pais esperam chegam e então estão na maternidade e este bebezinho nasce. E seguramos este bebezinho e há muitas esperanças, muita alegria, muitas esperanças pelo futuro, muitos sonhos. Mas agora começa uma grande responsabilidade que nós temos como pais. Uma responsabilidade de treinar e educar filhos de Deus. Sim, porque ao fim de contas, os nossos filhos são filhos de Deus, que Deus nos emprestou por uns anos, para nós os educarmos e treinarmos, enquanto nós temos a possibilidade de o fazer. E como é que devemos treinar uma criança? Na maioria dos casos, ninguém teve um curso universitário na faculdade de como treinar ou educar os seus filhos. E quando você confronta os seus filhos a uma certa idade, talvez adolescentes, com certos problemas sérios, como é que você vai confrontar e treiná-los e corrigi-los? Queridos irmãos, a missão da igreja é dupla. Primeiro é pregar o evangelho do reino de Deus. E parte desse evangelho, base importante desse evangelho, é a boa nova de Jesus Cristo, do que ele fez por nós. E como ele abriu o caminho para nós por dar a sua própria vida por nós. Mas há uma segunda parte igualmente importante na missão da igreja. E essa parte é preparar um povo. O que é que isso quer dizer? Preparar um povo para serem reis e senhores no reino de Deus quando Jesus Cristo vier. Temos que preparar a nós e os nossos filhos, quando eles crescerem, para serem reis e senhores no reino de Deus. Pois é por essa razão que Deus nos deu filhos. Porque Deus, está a criar filhos e filhas dele. Queridos irmãos, então, preparar um povo, primeiro começa conosco. Nós temos que preparar, treinar, controlar o nosso espírito humano. Isto é, precisamos ter domínio próprio. Isso é o ponto número 1. Começa em nós. Depois, o ponto número 2 é com aqueles que estão mais perto de nós, que está claro. É a nossa esposa ou o nosso esposo. Temos que ter um relacionamento de matrimónio correto, porque se o matrimónio não está correto, como é que podemos treinar os filhos? E por isso temos que começar em nós. Ponto número 1. Ponto número 2, temos que ter um bom matrimónio, um compromisso de amor. Um compromisso de respeitar e suportar as responsabilidades de cada um nessa função do matrimónio. Porque um tem certas responsabilidades e outro tem outras responsabilidades. E em terceiro lugar, uma vez que tenhamos neste processo de preparar um povo, estejamos a treinar a nós próprios, através do domínio próprio, e que estejamos a desenvolver com amor e com compromisso um bom relacionamento matrimonial, então, com essa base, podemos treinar e educar os nossos filhos no caminho de Deus. E então, tenho aqui uma pergunta. Qual é o golo, qual é a meta no nosso treino dos nossos filhos? Que ao fim de contas, como disse, são filhos de Deus. Qual é a meta? É de desenvolver, é de criar, é de treinar, é de educar filhos obedientes? Ora, está claro, filhos obedientes às leis deles é importante. E está claro, muito importante. Mas, além e acima disso, é treinar e educar filhos que tenham um caráter sagrado
e santo como o caráter de Deus. Isso é a nossa meta, o desenvolvimento de um caráter santo e justo nos nossos filhos. Porque esse caráter santo e justo está claro que vai ter um desejo e uma vontade de obedecer às leis de Deus do coração, sem ser forçado, porque o quer fazer, porque o quer obedecer. E por isso, como é que treinamos, educamos filhos e filhas para que sejam filhos bem dispostos, bem preparados para aceitarem e para serem modelados de acordo com o caráter do Pai? Isso é o ponto importante. E hoje, queridos irmãos, quero mencionar alguns princípios básicos do treino dos nossos filhos e filhas, da educação dos nossos filhos e filhos em casa, para desenvolverem um amor agape, um verdadeiro amor, isto é, para desenvolver o caráter de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita do Pai. Porque, ao fim de contas, queridos irmãos, sabemos que, ao longo termo, a meta, ao fim do ponto final, é desenvolvermos, é ajudarmos, fazermos a nossa parte tanto quanto possível, porque é a responsabilidade que Deus nos dá como pais, de fazermos a nossa parte tanto quanto possível para termos filhos e filhas que depois, ao fim de um certo tempo, podemos dizer ao Pai e Jesus Cristo: aqui estão os teus filhos que nos emprestaste por um período. E estão moldados e estão treinados no teu caminho e fizemos a nossa parte, tanto quanto possível. Como é que Deus trabalha conosco? Como é que Deus nos molda, nos treina, nos educa? Porque, ao fim de contas, nós como pais devemos seguir o exemplo do Pai Celestial. E o Pai Celestial não está em cima de nós, assim, por aqui mesmo, debaixo do dedo. O Pai Celestial nos dá uma certa treino, mas também uma certa liberdade, nos dá um certo arbítrio livre para aprendermos de nossa vontade, própria vontade. Mas quando são pequeninos precisamos de ter um treino mais adequado para essa idade, e depois, durante o período, quando se tornam adolescentes até ficarem adultos, estamos a mover o treino de um lado para o outro, de um treino mais direto para um treino em que seja a ensinar a eles a fazerem as suas próprias decisões e tomarem as suas próprias decisões. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. E diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está como Deus trabalha conosco. Nos dá amor mesmo quando nós éramos pecadores. Isto é um ponto extremamente importante. Nós, por outro lado, como pais, devemos de responder a esse amor que Deus tem para conosco, dando a Ele de volta o mesmo amor, porque Ele nos amou primeiro enquanto éramos pecadores. Estão a ver este relacionamento em que ambos têm uma responsabilidade. O Pai nos ama primeiro pelo amor que nos deu pelo seu Filho amado,
E nós aprendemos, por causa desse amor que Ele nos dá, a retribuir esse amor a Ele. Aí está o ponto de educação para nós como pais físicos. Temos que replicar, copiar a maneira que Deus nos dá amor enquanto éramos pecadores. Nós devemos dar amor aos nossos filhos, enquanto às vezes eles não façam exatamente como nós desejamos. Mas temos que dar amor a eles. E eles, conforme o tempo, vão aprendendo este amor incondicional que damos a eles, para eles aprenderem a retribuir esse amor a nós, amor incondicional. Embora nós não sejamos perfeitos. Vemos, por isso, que os pais têm a responsabilidade de dar o amor primeiro. E depois, os filhos têm a responsabilidade de retribuir esse amor, tal como o Pai Celestial nos deu o amor primeiro enquanto éramos pecadores, e nós temos que retribuir esse amor ao Pai, a Jesus Cristo. Temos que aprender a amar. Vejam, por exemplo, aqui em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Queridos irmãos, o profeta Elias é uma obra no espírito, no poder de Elias. E esta é a obra da Igreja de Deus Unida, uma obra no espírito, no poder do profeta Elias. E a obra da Igreja de Deus Unida é uma de converter, encorajar que o coração dos pais esteja convertido para os filhos. E este é o tema do meu sermão hoje. A dar a vocês princípios básicos de educação e treino dos vossos filhos para desenvolverem o amor agape, isto é, o caráter sagrado de Deus, e perfeito e santo. E por isso a nossa responsabilidade como a Igreja de Deus, fazendo a obra no espírito, no poder do profeta Elias, devemos de converter o coração dos nossos pais aos filhos. E, em turno, ajudar os filhos, isto é, o coração dos filhos, a serem convertidos para o coração dos pais. Porquê? Para que Deus não venha e ferir a terra com uma maldição. Porque Deus virá, mas vai abençoar a terra depois, porque vai trazer o seu reino milenial. E o seu reino milenial vai ser possível porque nós estamos a criar os nossos filhos para seguirem o caminho de Deus, para os treinar para seguirem o caminho de Deus. E por isso a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é ensinar aos nossos filhos e nós praticarmos aos nossos filhos primeiro e depois ensinar aos nossos filhos a ter amor incondicional de um para com o outro. Amor incondicional. Isto é amor sem condições. Isto é uma coisa que eu e minha esposa tivemos que aprender. Amor incondicional é como a graça. É amor que não é merecido, mas é amor. Se por nós éramos pecadores e Deus não merecia dar-nos o amor e dar a vida do seu Filho, mas fez isso, embora não fosse, nós não mereceríamos isso, mas deu-nos esse amor. Isso, por isso, representa a graça, a bondade, a gentileza, sem parar do Pai e do Filho para conosco. E é a mesma gentileza e amor e carinho que nós temos que aprender a ter para os nossos filhos e filhas. Vejam em Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Diz assim: Sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa. Sim, por causa da lei. Veio a lei e existe ofensa. Porquê? Porque todos nós somos carnais e quebramos a lei de Deus. Mais cedo ou mais tarde há ofensas, há pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou, ainda mais o amor incondicional de Deus. Porque o amor incondicional é ainda maior. A graça de Deus é ainda maior. Entendemos isso? O amor incondicional nos ajuda a entender, mesmo quando os nossos filhos adolescentes fazem coisas erradas. Esse amor incondicional nos ajuda a entender a como os treinar, a como os educar, a como ter confiança neles. Nos ajuda a entender como devemos de ganhar o coração deles. Queridos irmãos, todos nós, eu e minha esposa todos nós temos desafios grandes na educação dos nossos filhos. Mas temos que tratar esses desafios com amor incondicional, na esperança que estamos a trabalhar nos corações deles para os mudar. Para que essas dificuldades, esses problemas, esses desafios que temos com eles, que eles se arrependam. Porque diz, a graça de Deus nos conduz ao arrependimento. A misericórdia de Deus, a paciência de Deus nos conduz. E nós precisamos de fazer a mesma coisa para com os nossos filhos. E por isso, aqui estão princípios importantes. Princípios importantes para nós, como pais imperfeitos, os pormos em prática. Isto é muito importante, queridos irmãos. Vejam comigo, se faz favor, em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer na misericórdia. Você tem prazer na misericórdia para com outros? Ou você está, olha, ele fez isto, olha, ele tem este problema, olha, isto tem que mudar, tem que se arrepender. Ou você tem prazer na misericórdia? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amor incondicional tem prazer na misericórdia. Amor incondicional nos ajuda a passar por esses desafios difíceis na vida. O que é amor incondicional? É dar quando não é merecido. É um ato gracioso de graça. É dar gratuitamente, porque nós amamos e não esperamos nada de volta. Nada de volta, em retorno. Amor incondicional é falar com o tom correto, com gentileza e bondade.
embora sejamos maltratados. Amor incondicional significa que eu amo o meu filho, a minha filha, seja que for. Seja como ele ou ela se comporta, seja como ele ou ela se pareça, seja se ele ou ela me magoa ou machuca ou não. Eu ainda o amo ou a amo. Isso é amor incondicional. E porque eu, de facto, amo realmente, não é só palavras, é ações. Ora, quer isto dizer que eu gosto o comportamento errado? Não. Gosto de Deus o comportamento errado? Não. Deus detesta o pecado. Mas você pode detestar as ações ou o comportamento, mas não detesta o pecador, não detesta a pessoa, não detesta o seu filho ou sua filha. Vê-se aqui que você não odeia a pessoa, mas você odeia a ação, o pecado, não a pessoa. E por isso você tem que separar a ação da pessoa. Não estou a dizer que seja fácil. Não estou a dizer que seja fácil. E não estou a dizer que você e eu sejamos perfeitos a fazer isso perfeitamente. Mas se você for sincero com os seus filhos e com as suas filhas e declarar que é imperfeito, mas é o que você está a tentar, eles vão entender, porque eles também são imperfeitos. E por isso eles vão ver que você está a tentar, e que isto não é um caso de ser um hipócrita, mas é um caso que você está a tentar melhorar-se e ser um melhor pai, uma melhor mãe. Eles vão reconhecer que você está a tentar e vão entender e compreender isso. Mas nós temos que nos esforçar no caminho de amor incondicional. Temos que aprender a demonstrar amor ou graça, tal como Deus nos demonstra graça. Igualmente, em retorno, os nossos filhos, a juventude, aceitam as fraquezas, as falhas dos pais e das mães. Porque, igualmente, eles começam a retornar, a devolver, a dar-nos amor incondicional. Quando você pensa, eu não vou fazer isto, não vou dar isto ao meu filho, porque ele fez isto mal, cuidado. Precisamos de evaluar ou reanalisar os nossos pensamentos. Às vezes pode ser que seja correto, mas às vezes pode ser que precisamos ter cuidado. Temos que reanalisar as coisas com cuidadinho. Porque se estamos a voltar contra a pessoa, então não é amor incondicional. Nós temos que repensar e rever como é que nos comportamos. As coisas podem ficar assim tão más que você pode pensar e dizer aos seus filhos: você é expulso de casa. Não quero você mais em casa. Isso é perigoso. Porque devemos dizer aos filhos: na minha casa essas ações não são permitidas e você não pode fazer isso em minha casa. Se você está a conduzir-se, a comportar-se dessa maneira em minha casa, esse comportamento não é permitido aqui. Mas se você tiver o comportamento correto, você é sempre bem-vindo e a casa está sempre aberta, as portas estão sempre abertas. Porque você ama a ele ou a ela
sem condições. Ama a pessoa completamente, mas não ama as ações incorretas. E é a mesma coisa que Deus faz connosco. Veja aqui em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. E ao fim desse versículo, Hebreus 13, 1:3, Hebreus 13, versículo 5. Diz assim: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É o amor incondicional de Deus para conosco. Mas Deus não aceita um mau comportamento. Mas Deus quer que nos arrependamos, mas não nos abandona. Nos ajuda a arrepender, mas não quer nos abandonar. Ele quer que nós nos arrependamos. Mas o mau comportamento não é permitido. Enquanto você se comporta mal, tem que estar fora da congregação. Mas você comporta-se bem, você é arrependido, você está-se a esforçar, é bem-vindo. Por isso disse aos nossos filhos, você não pode fazer isso na nossa casa. Isso é diferente do que dizer, você não é permitido jamais estar na nossa casa. Isso é diferente. Temos que marcar uma linha no que permitimos e no que não permitimos. Mas sempre amamos incondicionalmente os nossos filhos. E lembrem-se que o castigo tem que ser em proporção com o crime. Por isso é que diz um olho por um olho, um dente por um dente, ou uma mão por uma mão. Não é um olho pela vida inteira. Ou coisa assim. É um castigo em proporção com o crime. Com a infração. E por isso, fazendo desta maneira, com amor incondicional e eles tendo conhecimento que nós sempre os amamos, mas esse comportamento não é aceitável, a decisão da ação está na mão dos nossos filhos. Está claro, estou a falar quando são adultos, já têm uma idade, ou são a um certo ponto de adolescência e já começam a entender essas decisões. Queridos irmãos, a juventude tem uma responsabilidade também. Vejam em Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O amor incondicional de Deus para conosco nos conduz ao arrependimento. Porque Deus tem esperança que nós nos arrependemos. É a mesma coisa que nós precisamos ter com os nossos filhos, precisamos ter esperança que eles se arrependam. E por isso há uma responsabilidade nos nossos filhos que se arrependam, que mudem, que haja um crescimento. E isto é encorajado por amor incondicional. Para serem uma melhor pessoa. Para serem um melhor ou uma melhor filho ou filha de Deus. E por isso não é uma questão de dizer a eles, eu só te amo quando fizeres as coisas que fazes de bom agrado a mim. Não. Porque se fizermos ou dissermos isso aos nossos filhos, vamos fazê-los inseguros. Mas se dissermos a eles que te amo incondicionalmente, damos a eles um senso de confiança e segurança na vida, porque
têm o nosso amor, seja que for. Mas sabem que têm que se arrepender. E a mesma coisa que Deus nos faz connosco. Estamos a ensinar aos nossos filhos a atitude de Deus para connosco. Porque, irmãos, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos dá um espírito de terror ou temor, mas dá um espírito de força, de amor e de moderação. Isto é, como diz na Bíblia em inglês, de uma mente sã. A mesma coisa. Quando nós respeitamos e fazemos as coisas que são de agrado ao Pai, Ele nos dá o seu espírito de fortaleza e de amor e moderação. E por isso, se os filhos têm confiança nos pais, não estão a buscar essa confiança dos seus amigos de pares, mas têm a confiança natural porque recebem isso em casa. Não têm esta ansiedade porque estão seguros, sentem seguros em casa. E então aprendem a ter confiança para dizer não aos seus amigos em pares. Quando eles dizem, olha, faz esta coisa errada, eles dizem, não vou fazer essa coisa errada. Eles assim aprendem a ter força de se manter firmes quando estão debaixo desta pressão dos amigos em pares, ou de pares. Queridos irmãos, conhecemos a caridade, conhecemos o verdadeiro amor nisto, como diz em 1 João 3, versículo 16, que Deus, deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos, quanto mais para os nossos filhos. E por isso nós devemos dar a vida, amor incondicional a eles. E o que é esse amor? É palavras? Não. Esse amor é ações. É um comportamento, é a maneira como fazemos coisas por eles. Não é uma questão de dizer, olha, eu te amo, mas é uma questão de demonstrar que os amamos pelas nossas ações. Demonstrar amor incondicional pelo que fazemos para eles. Demonstrando misericórdia, porque temos prazer na misericórdia. Particularmente quando eles estão naquela idade, adolescentes, começam às vezes a tentar certas coisas. E então temos que os ensinar e demonstrar a eles o amor incondicional. Está claro, não os vamos deixar fazer coisas que vão causar problemas enormes na vida deles no futuro. Vamos tentar educá-los a aprenderem a fazer essas decisões e treiná-los dessas decisões para não fazerem decisões incorretas. Mas chega a uma certa altura na vida, mais cedo ou mais tarde, vão fazer. E por isso, mais cedo que os ensinarmos a eles a desenvolverem domínio próprio, melhor. Temos que os ensinar a desenvolver o caráter de Deus. Isto é a meta. Para eles terem domínio próprio, como nós precisamos ter domínio próprio. E por isso, para isso ter um sucesso, o segundo ponto básico que eu estou a mencionar, o primeiro é amor incondicional, o segundo ponto básico é precisamos ter um bom matrimónio. Temos de ter um matrimónio saudável. Temos de ter um ambiente na família que seja um ambiente saudável para dar este crescimento. Um ambiente seguro, em que se vê um verdadeiro exemplo dos pais, tanto do pai como da mãe, se possível, se isso é possível na sua família, mas fazer tanto quanto possível que isso seja possível. E então eles começam a ver o exemplo de Deus nos pais.
Mas se os pais estão sempre na guerra um com o outro, estão sempre argumentando, estão sempre brigando, estão sempre em contendas, isso não dá um bom exemplo aos seus filhos. Vocês, como marido e mulher, nós, como maridos e mulheres, precisamos de dar um bom exemplo de um bom comportamento. Temos que vencer as nossas dificuldades e fraquezas. Porque os filhos aprendem pelo nosso exemplo. Os filhos aprendem pelo nosso exemplo. E por isso o pai ensina ao filho a ser masculino, porque ele, o pai, é masculino. Não quer dizer que é autoritário, não é por isso quer dizer masculino, não quer dizer que trate mal a sua mulher, mas a trata com respeito. Por outro lado, as mães ensinam às filhas como ser femininas pelo exemplo delas. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, onde diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Vamos entender isso? Cristo é a cabeça de todo o varão. Como é que Cristo trata conosco? É Cristo autoritário? Ou é carinhoso para conosco? Como é que Cristo trata com você? Trata você mal, com autoridade? Então você, como cabeça da mulher, como é que você trata a sua esposa? Você está a tratar a sua esposa da maneira como Cristo trata você? É importante pensar nisto. Igualmente, como é que o Pai trata Jesus Cristo? Aí está outro exemplo. Como é que o Pai trata Jesus Cristo? Estamos a aprender desse exemplo? Sim, a cabeça é responsável. E a mulher, por outro lado, representa a igreja. E por isso, como é que a igreja respeita a Cristo? Como é que a igreja se submete a Cristo? É a mesma maneira que a mulher deve submeter ao marido. E por isso vemos aqui esta autoridade que é respeitada. Um exemplo, o exemplo do pai para com o filho e do filho para com a igreja, que é um exemplo de como os maridos devem tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido. Que é uma autoridade amorosa. Pensem bem. O pai físico, o marido, a maneira como o pai, o marido, representa Jesus Cristo no matrimónio. E Jesus Cristo, está claro, não tem medo de ser autoridade, mas não é um ditador. Igualmente, o pai, o marido, não é um ditador para a mulher. E a mulher, ou a mãe, representa a igreja, como a igreja respeita Jesus Cristo. E por isso a mulher deve completamente suportar e submeter-se às decisões do marido. Mas isto é porque o marido faz as coisas de uma maneira que ela quer submeter-se ao marido. A igreja quer submeter-se a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo faz as coisas de uma maneira amorosa e carinhosa, deu a sua própria vida pela igreja, pela mulher. Isto, uma vez mais, é amor incondicional. E por isso, Jesus Cristo e a igreja, ou o Pai e Jesus Cristo, não estão a lutar uns com os outros. Não. Estão unidos, são um. Por isso diz que o Pai e o Filho são um.
João 17 diz, sejam um como nós somos um. E por isso também diz, o marido e a mulher, o homem e a mulher se juntam, se casam para serem um. Uma carne, um. Unidos. Unidos, são um. Está claro, são duas pessoas. Tal como o pai e o filho são dois seres, mas são um. Tal como o marido e a mulher são duas pessoas, mas são um. Ou pelo menos devem de ser um. Na maneira, nas decisões, estão a trabalhar, a cooperar, unidos. Tal como o pai e o filho cooperam unidos. Malaquias 2, versículo 14 a 15, diz assim, e dizeis, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal. Queridos irmãos, homens, não sejam desleais para as vossas esposas, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Isto é, quando no matrimónio fizeste um concerto, fizeste um acordo, que vais ser leal a ela até a morte de separar. És leal à tua esposa até a morte de separar? E não fez ele somente um? Não fez o marido e a mulher, os dois, um? Subjugando-lhe o espírito? E porque somente um? Porque é que ele fez o marido e a mulher um? É aqui, em Malaquias 2, 15, diz assim, porque ele buscava uma semente piedosa. Filhos, isto é, filhos segundo Deus, semente piedosa. Quer que os vossos filhos sejam piedosos. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a sua mulher da sua mocidade. Por isso, para você ter bons filhos, filhos com caráter de Deus, você e a sua esposa precisam de se preparar num bom matrimónio. Estarem unidos no vosso matrimónio é chave para ter semente piedosa. Isto é, filhos e filhas segundo Deus. E como diz em 1 João 4,18, diz assim, na caridade não há temor. A perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Por isso, neste matrimónio tem que haver amor. Amor incondicional, sem temor. Deus é amor. E tem que haver uma justiça baseada em amor, baseada em cuidado. Tem que haver esta família calorosa, esta família amigável, esta família que dá prazer ver esta família assim. E você, como marido, tem uma grande responsabilidade nisso. Você é a cabeça. É a sua responsabilidade como marido de ter um bom matrimónio. Por isso é que Jesus Cristo disse, vocês precisam de pagar dízimo e dessas coisas, mas não se esqueçam das partes mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e viver em fé. Isto é, este amor incondicional. Por isso, para termos bons filhos que vivam e façam as coisas de acordo com o que Deus quer, precisamos de estar convertidos espiritualmente. Precisamos de uma profunda conversão espiritual e isso é crítico para um saudável treino e desenvolvimento dos nossos filhos. Por isso, o primeiro ponto de preparar um povo é preparar nós próprios. Preparar nós próprios para termos um amor incondicional para com os outros. O segundo ponto é do nosso matrimónio tem que ser bem convertido, segundo Deus. E o terceiro ponto é que nós estamos a ganhar, a tentar, tanto quanto possível, ganhar o coração dos nossos filhos. Estamos a desenvolver um relacionamento amoroso com o coração, entre o nosso coração e o coração dos nossos filhos.
Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A nossa responsabilidade, como ensinei anteriormente, queridos irmãos. E veja em Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante deles no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo, com o fim de preparar ao Senhor um povo, que é a missão da igreja. O resultado final é ter um povo preparado para a vinda de Cristo, em que há um vínculo familiar de amor, com desejo de vontade livre dos filhos para estarem juntos, porque amam uns aos outros, porque há este amor incondicional, mútuo de ambos os lados. Queridos irmãos, obediência não é suficiente. O treino, a educação dos nossos filhos é mais do que castigar e forçar a obediência. É vencer os corações deles. É encorajar, é ter afeição, é ouvir aos problemas deles e às dificuldades deles, é ter instrução positiva, é ser aberto para poderem terem liberdade e sentirem-se à vontade de falar com você acerca de quais problemas os filhos tenham. Por isso diz: honra o teu pai e a tua mãe, na lei, Êxodo 20, versículo 12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para honrar o teu pai e a tua mãe, os pais têm que dar o primeiro passo, o exemplo de serem honráveis. Porque honra deve ser uma coisa que vem naturalmente. Que vem naturalmente porque você é honrável. Por isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Honrem todos os homens. Isso começa na família. Começa na família. E por isso diz: honrem até os maus. Diz assim, versículo 18, 1 Pedro 2, 18, diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau. Honrem o mau. E versículo 19 e 20 diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis. Isto é agradável a Deus. Porquê? Porque é um amor incondicional. Isso é amor incondicional. Vejam em Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras preparou o seu coração. Nós temos que preparar o coração dos nossos filhos. Temos que vencer, ganhar o coração dos nossos filhos. Lucas 6, 45 diz: o homem bom e do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. O ponto importante é o coração, vemos?
porque da abundância do seu coração fala a boca. E por isso nós precisamos de atingir e ganhar o coração dos nossos filhos, porque querem fazer o que é agradável a nós, porque atingimos os corações deles e por isso eles querem, desejam, de livre vontade, fazer o que é agradável aos pais, porque ganhamos os corações deles. E como lemos em Samuel 16:7, diz: o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. E por isso nós o que precisamos de olhar é para o coração dos nossos filhos. Estamos a desenvolver um coração segundo Deus. Jesus Cristo dá o seu Espírito a nós como uma garantia. E onde é que Ele derrama o seu Espírito? É nós. Derrama o seu Espírito, nos sela o seu Espírito como penhor, dá-nos o penhor, a garantia do Espírito. Aonde? Nos nossos corações. 2 Coríntios 1, versículo 22. Nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Como? Pelo Espírito que nos foi dado. Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, que nos toca o coração. Por isso, treinar os corações dos nossos filhos é como treinar a casa do Espírito Santo dos nossos filhos. Isto é o coração. Porque é onde o Espírito Santo vai habitar, digamos assim, no coração dos nossos filhos. E por isso treinar os nossos filhos a terem um coração segundo Deus, estamos a treiná-los a terem um coração correto para o Espírito Santo de Deus poder viver lá, poder habitar lá. Porque treinar um dos nossos filhos para estarem no reino de Deus é importante entendermos que Deus olha para o coração. E por isso temos que ganhar o coração dos nossos filhos. E depois como é que os treinamos? Como é que os educamos? Como é que os treinamos? Como é que os educamos? Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desvirá dele. Uma dica portuguesa diz: torce o pepino enquanto é pequenino. Treinar nestes princípios, quando são meninos, quando são pequeninos. Treiná-los. Está claro, isso leva tempo, mas Deus nos dá 70 anos. Mas não é muito tempo, por isso precisamos redimir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 16. Precisamos de usar todas as oportunidades que temos, particularmente no sábado. Então, como é que Deus nos educa, nos treina? Em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Como é que Deus nos treina? Primeiro nos ensina. Nos dá um ensinamento. Nós somos ensinados pelos nossos pais, quando estudamos a Bíblia, somos ensinados. Depois somos reprovados, somos convencidos, somos feitos convictos, somos redarguídos. Somos provados. Quando há qualquer coisa errada, temos que ser convencidos. Olha, não é desta maneira, é desta. E por isso depois é corrigir, é ensinar o caminho correto. E assim instruir no caminho da justiça. Por isso, primeiro precisamos de ensinar aos nossos filhos. Depois precisamos de os convencer e falar a eles uma vez, convencer, não estar a sempre repetir. Precisamos depois reajustar, fazer uma recalibração fina e ajuste para ajustar a eles em amor. E depois ensinar em amor.
no caminho da justiça. E por isso diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9 a 11, diz assim: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Queridos irmãos, temos que ter sabedoria para ensinar e ter cuidado e ter atenção, ensinar e esquadrinhar. Esquadrinhou o quê? O coração. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Queridos irmãos, nós como pais devemos de dar instruções e treino aos nossos filhos como aguilhões e como pregos bem fixados. Como? Não é com tareia, é com palavras justas, bem precisas. Por isso precisamos de ponderar cuidadosamente com o que dizemos e como dizemos. Não é ser duros e dar assim um chicote. Não. As palavras têm que ser como aguilhões e como pregos bem fixados. Mas são palavras que precisamos achar que sejam agradáveis. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Não é duras. Agradáveis. E demais disto, filho meu, versículo 12 diz: atenta. Atenta. Meu filho, ouve. Toma atenção. Sejas atento. Hebreus 12, versículo 6 a 8 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por seu filho. Dá um açoitezinho. Mas não é para matar, é para corrigir. Em amor. Em amor. Se suportais correção em amor do Pai, não vão precisar de um açoite ainda maior. Não vão precisar de um açoite maior, um açoite pequenino, porque são maleáveis. Você é maleável, você é manso, maleável, que aceita a correção do Pai, ou você não é manso, é duro e precisa de uma correção forte. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E por isso precisamos de disciplinar os nossos filhos em amor. E Efésios 6, versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Criem os vossos filhos, estejam a educar os vossos filhos na doutrina, no ensino e da correção do Senhor. Tal como o Senhor nos corrige, nós devemos corrigir a eles, mas não é provocar os filhos à ira, não é assim. Não, é com carinho e com amor incondicional. Quando estamos a corrigir na ira, estamos a dar um mau exemplo. E eles vão aprender de nós, do nosso exemplo. Sim, precisamos de o castigar. Provérbios 19, versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas não é para o matar. É dar uma correção em amor. Uma correção. Redarguir e corrigir em amor. Talvez haja um castigozinho, principalmente quando são mais pequenos. Castiga o teu filho enquanto há esperança, porque ainda são pequeninos. Mas para o matar não alcançarás a tua alma. Não sejas assim tão duro. Não sejas demonstrando ira. Não os provoques à ira. Por isso estão a fazer isso, não é para destruí-los, mas é para os educar da maneira correta. E por isso é que a correção tem que ser uma correção em amor,
com sabedoria, porque Deus nos corrige com amor e Deus nos perdoa. Deus também não recorda para sempre os nossos pecados. Ele separa os nossos pecados tanto como do Oriente do Ocidente, quando há arrependimento. Nunca esteja a bater e a magoar os seus filhos. Nunca, nunca. Aprenda a falar uma vez. Em correção amorosa. Antes que você se zangue. Porque você fala só uma vez e corrige e está a educar e a arguir e a corrigir, você não fica zangado. Não é ira. Porque é um aviso, primeiro, e por isso não precisa estar a censurar continuamente, a censurar, a ameaçar, a gritar, a berrar. Não, não, não. Ensina eles o significado da palavra não. Porque às vezes pode acontecer que eles estejam a atravessar uma estrada, vem um carro aí, e depois você vê o único tempo que você tem é dizer não. E os seus filhos devem ser tais, quando você diz não, param logo. Porque se você diz, olha, não, e eles continuam a fazer, podia ser que continuem a correr no meio da estrada e depois vão sofrer o problema de serem atropelados. Como um exemplo, temos que os ensinar o significado da palavra não. Falar só uma vez. Não estar a censurar, a repetir continuamente. Não, não faças isso. Olha, não vês, eu disse, não faças isso. Olha, não ouviste que eu disse, não faças isso. Olha, não ouviste que eu disse, não faças isso. E o que acontece? Você começa a ficar irado. Começa a levantar a sua tensão arterial. Para quê? Ensina a ele, não. Não te disse não? Não. Olha, está aqui uma correçãozinha, talvez seja um toquezinho muito leve. Eu te disse não. Pronto, está bem. Então eles começam a entender que não significa não. Sem ter irado, sem bater, sem machucar. Uma coisa de gentileza. Mas está claro, você não corrige o seu filho ou a sua filha quando está desapontada, ou quando está triste, ou quando está com fome. Mas você corrige o seu filho ou a sua filha quando está zangada, quando está rebelde, quando tem ódio. E isso precisa de corrigir. Veja em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, diz assim, quando alguém tiver um filho contumaz, rebelde, que não obedecer à voz do seu pai, à voz de sua mãe, castigando eles, não lhe dão ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar e dirão aos anciãos da cidade, este é o nosso filho, é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Queridos irmãos, Deus espera que você corrija os seus filhos antes que chegue a esse ponto. E por isso você está a ganhar o coração deles, está a corrigi-los bem cedo. Por exemplo, vem a história de Eliseu, que houve uma reação desrespeitosa para com Eliseu. Veja em 2 Reis, capítulo 2, 23 a 24, diz assim, então subiu dali a Betel, e subindo ele, isto é Eliseu, pelo caminho, uns rapazes pequenos, saíram da cidade e zombavam dele e diziam, sobe calvo. E virando-se ele para trás e viu e os amaldiçoou em nome do Senhor, então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Deus não gosta de filhos rebeldes. E por isso ensina aos seus filhos antes de serem rebeldes. Corrigem-nos gentilmente. Você precisa ser consistente na sua correção. Não seja inconsistente, seja consistente, porque a natureza humana é inconsistente. Você seja consistente. A falta de consistência, a falta de você ser consistente, só conduz à confusão. Você não facilite os seus princípios. Você não se comprometa com o mal, mas mantenha-se comprometido ao bem. Não esteja a facilitar e fazer coisas fáceis. Você precisa ter uma direção e você precisa ensinar o seu filho ou a sua filha no que é verdadeiro,
à palavra de Deus, na verdade. E por isso você precisa de dar um treino que seja uma correção, que seja a própria para o grau de madureza do seu filho ou da sua filha. Que seja proporcional para a sua idade e para a sua madureza. E por isso, conforme os anos tornam-se adolescentes e mais adultos, você tem que devagarinho ir dar certas liberdades e quando vê que não estão a aprender bem, puxar outra vez. É como estar à pesca, não é? Dar assim um bocadinho de linha e depois puxa. Dar linha, vai assim ensinando devagarinho, para quando chegarem adultos saberem o caminho correto. E por isso o controle é mais controlador quando são meninos, pequeninos. Mas conforme crescem, torna-se mais um treino e educação. E conforme vão crescendo, vai-se mudando deste controle para este treino. Conforme vão crescendo de idade. Isto vai adaptando devagarinho. E por isso a sua educação, o seu treino tem que ser proporcional à madureza, conforme ele é mais maduro, mais capaz de entender esse treino. E você vai estar a ensinar a ele, conforme eles vão crescendo, este amor incondicional. Queridos irmãos, ensina aos seus filhos a serem responsáveis às suas ações. Isto é, prepara eles para serem bons adultos, isto é, para, ao fim de contas, serem filhos e filhas de Deus, com amor, com um coração correto para receberem o Espírito Santo, para virem a estar preparados para estar no reino de Deus com o caráter de Deus. Queridos irmãos, é o que Deus espera. Deus dá muitas responsabilidades aos jovens. Vejam, por exemplo, em Jeremias 1, versículo 4 a 9, em que o próprio Jeremias era um jovem, uma criança, e Deus começou a trabalhar com ele ainda, ele era jovem. E ele diz assim, Senhor Deus, eu não sei o que dizer. E Deus disse a Jeremias, Jeremias disse a Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. E por isso, nunca é cedo demais a começar a ganhar os corações dos nossos filhos e ensiná-los da maneira correta. Até uma criança é conhecida pelas suas boas obras. Veja em Provérbios 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Queridos irmãos, nunca é cedo demais de começar a ensinar os seus filhos. Ensina eles a serem limpos. Ensina eles a terem esperança pelo eterno. Conforme você se senta e você anda com eles, como diz em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, quando você anda por aqui, vai ensinando sempre o caminho de Deus. Esteja a desenvolver os interesses deles. Esteja a ensinar a eles o próprio uso de poder, seja de dinheiro, ou seja o próprio uso do carro, ou seja o próprio uso de uma bicicleta. Ensina eles a confrontar desafios na vida com coragem. Ensina eles a confrontar o mundo. Ensina eles o próprio uso do álcool. Isso é muito importante, o seu próprio bom exemplo. Ensina eles ética boa de trabalho. Quando você tem uma profissão, você faz isso correto. Quando você tem uma responsabilidade a fazer, faz isso direitinho e correto, ou você faz isso assim de uma maneira relaxada, assim, meio duro, meio certo, meio errado. Ensina aos seus filhos a manter a promessa. Quando eles dizem uma coisa, quando comprometem, ensina eles a guardar a promessa. Que a palavra deles tem que ser sim, sim e não, não. Ensina eles a serem uma pessoa
confiável. Ensina a eles fé. Ensina a eles verdadeira masculinidade ou verdadeira feminilidade, seja ele meninos ou meninas. Ensina, se for uma moça, ensina a cozinhar. Ensina a cozer e a fazer coisas com as mãos. Ensina aos seus filhos o correto maneira de sexo, que é só para dentro do casamento. Ensina aos seus filhos que os padrões do mundo estão errados. Ensina aos seus filhos a pensarem por eles próprios, a fazer decisões por eles próprios de acordo com as leis de Deus. E há muito, está claro, a ensinar aos seus filhos, queridos irmãos. Certamente vai haver desapontamentos. Certamente vai haver... desejaria que não tivesse feito essa decisão. Mas ensina a eles, enquanto há tempo, para não fazerem coisas erradas grandes que vão afetar a vida inteira. É simples? Não. Mas é uma responsabilidade que temos como pais. E, finalmente, queridos irmãos, ensina a eles que são filhos de Deus. E lembre-se que são filhos de Deus. Em Ezequiel 16, versículo 20 a 21, diz assim: além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim gerastes, e os sacrificaste a elas, a estes ídolos, para serem consumidos. Caso é pequena a tua prostituição, e mataste meus filhos. Queridos irmãos, os seus filhos e as suas filhas você gerou para o Pai Celestial. São filhos e filhas de Deus. E por isso, você tem uma responsabilidade por um certo número de anos, seja 20 anos, ou seja, quantos anos seja, não é? Dependendo da cultura, da sua situação, onde você vive, você os educou por um certo número de anos. Porque são, ao fim de contas, filhos e filhas de Deus. E chega a um certo ponto que você não os pode controlar mais. E então você diz: Pai, eu os eduquei no caminho certo, tanto quanto possível. Pai, agora estão nas tuas mãos. Queridos irmãos, os nossos filhos são santificados, como diz em 1 Coríntios 7, versículo 14, pelo nosso exemplo. São santos. Queridos irmãos, ajude os seus filhos na meta deles. Qual é a meta deles? A meta deles é de serem filhos e filhas de Deus. E por isso, ajuda eles a seguirem o caminho do reino de Deus. Lembre-se que estamos sempre a dizer a eles: olha, tu nunca vais ser nada, tu nunca vais ser nada, tu nunca vais ser nada. Você está a construir uma mentalidade de falha, de falta de sucesso na mente dos seus filhos. Isto é, você está a criar uma profecia autorrealizável. Você precisa de ajudar os seus filhos a crescerem em fé, em coragem, em fortalecê-los, para crescerem a encontrar, a atender as suas expectativas. Queridos irmãos, os seus filhos vão crescer de acordo com as suas expectativas. E por isso espere deles muito. Dê a eles um grande golo. Qual é o golo? Serem filhos e filhas de Deus no reino de Deus, para terem o caráter de Deus. E por isso precisamos de dar a eles uma atmosfera, um ambiente de amor. Um ambiente de amor. Porque este amor e caridade, como ensinamos, lança fora o temor. Porque o temor tem consigo o que é perfeito. O temor é perfeito. E por isso ensina aos seus filhos amor incondicional. Lembre-se que o seu exemplo no matrimónio tem que ser unidos, tem que ser um, e por isso tem que dar aos seus filhos um ambiente em casa que seja um ambiente seguro de afeção, de amor. Você precisa de ganhar o coração dos seus filhos. E você precisa de ensinar e educar a eles a se adaptarem, conforme vão crescendo, a um estado de mais madureza, para crescerem até estarem maduros
isto é, terem um domínio próprio, como Deus quer que eles sejam como filhos e filhas de Deus. Ensina eles a serem pessoas responsáveis, ensina eles e tenha cuidado no ensinamento a mover deste controle quando são meninos para este ponto de ensinamento quando são mais adultos. E lembre-se que eles foram emprestados a nós por um certo período de anos e que vai chegar a uma certa idade, que eles são adultos e que vão fazer o que você os treinou. Por isso, treine-os a serem filhos de Deus, porque ao fim de contas eles são filhos de Deus. Deus deu a você a possibilidade de os gerar para Ele, para o Pai. E por isso, lembre-se que a sua responsabilidade final é desenvolver um bem ajustado e bem equilibrado caráter perfeito, caráter de Deus nos seus filhos, para eles serem alegres e felizes no reino de Deus.